Mas voltando a falar de alguns personagens muito relevantes nesse conflito, do Inuyasha com a Kagome. O Narako, que é o vilão principal da série, né? O antagonista, que é um cara muito frio, obsessivo, que foi originado na união de vários espíritos ruins. E o poder dele basicamente é, enquanto o Sesshomaru vai se transformar em um cão gigante, o poder especial dele é que ele, um deles, né? Porque ele tem muitos poderes, é de meio que ele Sim, toma a forma de qualquer pessoa, né? Ele pode se tornar ele pode ganhar a forma de qualquer pessoa. E meio que ele é o ponto de partida do, quando falou assim, o ponto de partida do conflito, o Narako talvez tenha sido o início do conflito todo da série, né? Porque tá tudo dando certo para o Inuyasha e a Kikyo no passado. Aí aconteceu aquele evento do Narako enganar os dois. Os dois acabaram se matando praticamente, né? Inuyasha não morreu, mas enfim, ele ficou preso por não sei quantos anos. E basicamente com ele se iniciou o conflito e com ele eu acho que vai se terminar. É meio que o fim do. É o que fecha o arco dos personagens, né? Com ele se iniciou o conflito e com ele se terminará. Não sei se você acha que ele é o ponto principal assim, da série. o Narako, o personagem, ele é um dos que mais captura, na minha opinião, uma das mensagens centrais do anime. A gente vai discutir isso até ao longo do próximo vídeo, porque a mensagem a gente compreende quando a gente vê o anime como um todo, e aí você consegue dizer assim, pô, o anime quer passar isso para você como uma mensagem global. Mas a gente já pode começar falando do seguinte: o anime, ele começa girando em torno do quê? Da Shikon no Tama, que é aquela joia que confere poderes especiais para quem a possui. Hum, E desde o início, a gente percebe que quem tem a posse da Shikon no Tama, ou quem tenta ter essa posse, vai acabar tendo muitos problemas nesse meio caminho. Por exemplo, a Kikyo, apesar dela ter tido a posse da joia, no intuito de purificá-la, de usá-la para o bem, ela acabou sendo morta, porque havia muita gente cobiçando aquela, aquela joia poderosa. Por outro lado, todos os yokais, qualquer yokai que se prezasse, estava atrás da joia de quatro almas para obter poder, para se tornar mais forte. Então, a joia de quatro almas, ela encerra uma mensagem que é a seguinte: a busca por poder, ela desumaniza aqueles que a buscam aqueles que buscam o poder com muita avidez. E eu vejo isso muito forte na figura do Narako. Por sim. quê? O Narako, ele era um humano, o nome dele era Onigumo, e que ele estava gravemente ferido e foi colocado dentro de uma caverna, né, para poder ele se recuperar. E aí, a Kikyo aparece e faz alguns cuidados para ele. Só que aí o que acontece? A Kikyo, em um dado momento, ela sai da caverna e o Onigumo, ele começa a interagir com alguns yokais. E aí o Onigumo, desejando a Kikyo para si, ele diz o seguinte: eu quero que vocês se fundam comigo. Falam para os yokais isso. Uhum. E mesmo após ele se fundir com os yokais que estavam lá presentes e obtendo com isso um poder gigantesco, ele é um híbrido de um humano com vários yokais, ele não se contenta com isso. Ele quer ir atrás da joia de quatro almas para poder extinguir o seu lado humano e se tornar um yokai completo. Então, Uhum. essa busca pela joia de quatro almas, ela representa uma espécie de perda da própria humanidade. Em nome do poder de você se tornar alguém forte, essa busca ela pode trazer para você uma perda da sua humanidade. Então, essa mensagem ela parece muito forte no Naruto e concordo contigo que isso é um dos pontos principais da série. E ela também aparece, ainda que um pouco de forma menos intensa e menos marcada,
O Inuyasha, já que depois que ele é enganado pelo Narako na forma da Kikyo, para poder. E ele acaba sendo morto, né? Morto Uhum. não, ele acaba sendo selado, perdão. Depois disso, o Inuyasha ele acorda sedento por poder. Ele quer a Joia de Quatro Almas com o mesmo objetivo do Narako, que é extinguir o seu lado humano e se tornar um yokai completo. Então a gente vê com esses dois personagens, o Inuyasha e o Narako, essa mensagem de que a busca pelo poder, ela desumaniza, ela torna você uma pessoa menos humana. E Corrompe a a gente vai ver um humanidade, né? pouco mais tarde, exatamente. E a gente vai ver um pouco mais tarde que o anime, ele usa essa trama para depois oferecer um contraponto, que é o jeito como o Inuyasha ele redescobre que ele pode se abrir com outras pessoas, que ele pode contar com as outras pessoas para poder ser alguém forte. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente.